Olá, bem-vindos a mais um vídeo do programa Faixa Preta. Hoje vamos falar sobre os recursos adicionais das licenças Teaching and Learning e também vamos falar dos recursos adicionais da licença Education Plus. Ok, então vamos dar início ao nosso vídeo. Ok, então vamos ao vídeo. Certamente vocês podem ver que aqui na interface inicial do Google Sala de Aula, algumas coisas já mudaram. Por exemplo, observem o canto à esquerda no menu lateral dessa ferramenta. Observem que agora eu tenho dois novos recursos, o menu Recursos de fato e também tenho uma outra categoria que é a Ferramentas Administrativas. Por esses dois meios, eu tenho acesso a algumas ações que são permitidas apenas nessas duas licenças. Reforço, porém, que algumas das funcionalidades abordadas no vídeo de hoje estarão presentes na licença Education Plus e não estarão presentes na licença Teaching and Learning. Iniciando nossas práticas, vamos entrar agora no menu Recursos. Observem que aqui no menu Recursos, eu já tenho a possibilidade de criar dois novos tipos de recursos. Eu posso criar uma nova série de exercícios, bem como também posso criar uma nova atividade em vídeo. Já fiz a criação de algumas séries de exercícios e também de algumas atividades em vídeos anteriormente. Vou acessar a atividade de revisão agora e mostrar para vocês mais ou menos como é a sua construção. Vejam que aqui já está uma prévia da minha atividade de revisão que eu criei. Observe que eu posso dar um título a essa atividade, também posso fazer uma pergunta mesmo, como se fosse um formulário, então é bem interessante o uso desse recurso. Poderia ainda testar com a visualização de um estudante e fazer minhas edições, já que eu já salvei essa atividade anteriormente. Então vamos editar e fazer uma nova pergunta, criar uma nova pergunta para essa atividade. Então aqui na edição, vamos criar uma nova pergunta. Vou descer um pouco essa visualização e criamos uma pergunta nova do zero. Vou selecionar uma nova pergunta e aqui eu já poderia inserir o texto dessa minha pergunta, o enunciado da questão. Percebam que assim que eu termino o enunciado, ele já me traz algumas sugestões de respostas. Então poderia selecionar esse texto como a resposta para essa pergunta e também poderia indicar qual é o tipo de pergunta que será feita. Se será uma pergunta de resposta curta, uma pergunta com a resposta para parágrafo, uma resposta de múltipla escolha, né, com a seleção de uma única alternativa correta, ou de seleção de múltipla escolha. Vou selecionar uma resposta única e vou colocar os anos. Perfeito, com essas outras alternativas eu seleciono a correta e posso seguir ainda editando essa pergunta. Observem que aqui mais abaixo eu ainda posso indicar quais são as habilidades que essa questão irá treinar e também posso trazer alguns recursos. Os recursos são bem interessantes dentro de uma pergunta. Então vamos expandir os recursos. Basicamente, os recursos eles servem como um material de apoio para aquele aluno responder aquela questão, já trabalhando com a ideia de que ele pode vir a errar e assim que ele errar, o recurso vai aparecer na sua tela para que ele consiga ter realmente esse apoio. Então, podemos clicar aqui no botão de mais e adicionar uma dica. Uma dica será um texto que eu mesmo vou trazer para esse aluno, então posso inserir uma dica por aqui. Ou poderia também trazer um vídeo do YouTube para ele revisar a partir dele. Com esse vídeo selecionado, eu já poderia adicioná-lo. E agora, assim que o aluno errar essa questão, ele já vai ver esse vídeo para ter de apoio. Agora, eu já poderia concluir essa edição, mas antes vamos fazer um teste como estudante. Certo, então agora já estamos na visualização do estudante. Vou acertar essa questão, vou confirmar. E observem que ele já me traz um feedback bem interessante, né? Ele traz essa sinalização dizendo que eu acertei. Poderíamos ir para a próxima pergunta. Aqui eu trouxe uma pergunta de geometria e o uso da série de exercícios para atividades de matemática funciona muito bem. Vou lhe mostrar por quê. Observe que, a partir do momento que eu irei responder, eu tenho como selecionar como o meu mouse vai se comportar nessa questão. Eu poderia selecionar um lápis, uma borracha ou manter o mouse mesmo, o ponteiro,
que eu utilizo para clicar nos ícones que estão na tela. Nesse caso, eu vou selecionar um lápis. E por aqui, observem que ele já me deu espaço para escrever na tela. Assim, eu poderia responder essa questão escrevendo um número. Então, nesse caso, eu vou colocar 16 e poderia confirmar. Mas antes de confirmar, eu vou explicar a minha resposta. Esse campo para explicar a resposta funciona da mesma forma. No entanto, aqui eu posso mostrar exatamente como eu fiz o cálculo antes de inserir a resposta na parte superior. Então, vou fazer agora esse cálculo. Perfeito. E com o cálculo já feito, poderia confirmar essa resposta. Com isso, observem que a minha resposta ela foi respondida corretamente e também tenho acesso aos cálculos que o aluno fez para chegar a esse resultado. E aqui abaixo já chegamos na pergunta que elaboramos anteriormente. Observem que o recurso já está aqui, mas assim que eu errar essa questão de propósito, vejam que o recurso já vai passar por uma animação, então a ferramenta me recomenda utilizar o recurso. Poderia selecionar ele, e aqui eu vejo um vídeo que me auxilia a responder essa pergunta. Então, agora eu poderia selecionar a resposta correta e confirmar. Ok, então assim funciona uma série de exercícios. Vou agora concluir essa edição e mostrar para vocês a atividade em vídeo. Já elaborei uma atividade em vídeo antes, mas vou criar uma nova. A atividade em vídeo basicamente vai me permitir trazer alguma interação do aluno com aquele vídeo. Então, vou fazer um exemplo justamente agora. Vou selecionar um vídeo. Agora, com esse vídeo adicionado, vejam que eu poderia assistir ele. E ao decorrer do vídeo, eu poderia selecionar algum minuto em específico e adicionar uma pergunta para esse minuto em que estou no vídeo. Então, vamos adicionar uma pergunta. Tenho 3 tipos de pergunta para adicionar: múltipla escolha, caixa de seleção e resposta livre. Posso marcar em qual minuto do vídeo eu quero adicionar aquela pergunta. Vou marcar nos 20 segundos. E agora eu vou adicionar uma pergunta também. E já aqui abaixo eu poderia adicionar qual é a resposta correta. Perfeito, então com essas adições feitas, já posso salvar e continuar. Depois que salvar, observem que aqui eu vejo uma espécie de timeline das perguntas feitas nesse vídeo. E agora vamos testar como estudante. Essa é a visualização de um estudante. Vou abrir o vídeo e vou chegar mais ou menos até o minuto que paramos. Chegamos aos 20 segundos e observe que ele já me trouxe um pouco mais para baixo para responder essa pergunta. Vou selecionar a terceira alternativa e ele já me indica que eu respondi corretamente. Depois disso, poderia continuar e assistir o restante do vídeo. Ok, vamos agora para uma turma que eu já criei e lá vamos entrar no menu Atividades. Aqui em uma turma, no menu Atividades, eu poderia criar uma nova atividade para mostrar também uma funcionalidade exclusiva dessas duas licenças. Vamos criar uma nova atividade. E observem que aqui na parte de anexos, eu poderia anexar uma série de exercícios que eu já elaborei anteriormente. Então, eu poderia selecionar uma daquelas séries de exercícios. Vejo que ele já me traz aqui novamente. E também poderia incluir um recurso de leitura guiada. Esse recurso ele foi desenvolvido pensando ainda um pouco mais nos pequenos, que ainda estão desenvolvendo a habilidade da leitura. E a partir da leitura guiada, eu poderia recomendar uma leitura para a turma. Então, nesse recurso, eu posso visualizar leituras recomendadas pela Google. Então, poderia selecionar algumas dessas opções. Selecionarei esta daqui. E poderia fazer o anexo a alguma atividade. E assim, eu já fiz a adição desse anexo a essa atividade. Além disso, eu também poderia utilizar um complemento
para me auxiliar nas atividades que eu vou compartilhar com a minha turma. Vou clicar aqui para poder visualizar esses complementos e observem que há um muito interessante, que é o Google Play Livros. Esse complemento distribui alguns livros para os estudantes. Então, eu poderia instalar esse complemento e, com ele já instalado, eu poderia voltar na parte dos complementos, selecionar o complemento em questão e visualizar todo o seu catálogo também. E para encerrar essa atividade, vamos ver também o uso da verificação de plágio. A verificação de plágio, ela é um recurso bem interessante, porque, como o nome já sugere, ela vai verificar se aquele aluno não copiou o texto de algum lugar da web para poder fazer o seu trabalho, assim evitando o uso do copia e cola. No entanto, eu preciso dizer também que o limite do uso dessa ferramenta é limitado de acordo com a licença que você está utilizando. Se for um Education Plus, o uso não tem restrições, mas caso seja Teaching and Learning, você vai ter um limite ilimitado. Ainda aqui no menu Atividades, aproveito para mostrar para vocês como funciona a correção de uma série de exercícios. Então, já fiz essa atividade, os alunos já responderam, e aqui eu posso acompanhar como foi o trabalho desses estudantes. Vou selecionar o trabalho deles e por aqui acompanho como está o aprendizado. Vou selecionar a atividade do Bernardo Guerra e farei essa visualização. Vejam que por aqui eu tenho a visualização de quantas perguntas o Bernardo acertou. Vejo as respostas que ele me deu. E à esquerda tem alguns insights sobre essa atividade. Então ele me disse que determinado aluno tinha dificuldade. Vejo também que outros estudantes não desistiram e tentaram várias vezes para responder corretamente. E ele me indica também qual foi a questão que os alunos mais tiveram dificuldades. Nesse caso, foi a questão 2. Ok, agora estamos no menu Pessoas. Aqui, observem que, um pouco mais abaixo, eu posso visualizar os meus estudantes. E dentro dos meus estudantes, existe a possibilidade de convidar responsáveis para fazer o acompanhamento desses estudantes. Isso só é possível também com as licenças Teaching and Learning e Education Plus. Então, por exemplo, o aluno Bernardo Guerra tem algumas dificuldades com essa disciplina. Eu poderia convidar o seu responsável para que ele tivesse conhecimento de como anda o aprendizado do seu filho. Então, irei convidar um responsável e precisaria adicionar o e-mail desse responsável. Vou selecionar o Marcos como um exemplo e farei esse convite. Observem, porém, que esse responsável foi apenas convidado. Ele terá que acessar o seu e-mail e lá no e-mail confirmar se quer receber essas atualizações sobre o seu filho. Por fim, já começamos a falar também sobre o uso do recurso de análise de dados aqui no Google Sala de Aula. Esse recurso é exclusivo da licença Education Plus. E como o nome já sugere, ele traz alguns insights sobre o aprendizado daquele aluno. Então, por exemplo, eu poderia selecionar o recurso da análise de dados de maneira individual de um estudante, selecionaria o do Bernardo, e aqui eu já vejo quais foram as atividades que ele entregou, as que ele não entregou, vejo também como anda a interação desse aluno dentro do Google Sala de Aula. Então aqui eu vejo que ele é um aluno bastante ativo, que ele tem sido bem participativo nessa sala de aula, que teve interações há menos de uma semana por aqui. Vejo também que ele é um aluno que costuma a entregar atividades, ou seja, é um aluno que não tem muitas dificuldades dentro dessa sala. Por fim, podemos visualizar ainda uma análise completa dessa turma, aqui no menu Análises, que inclusive é um menu novo. Vimos anteriormente o menu Mural, Atividades, Pessoas, Notas. Porém, o menu Análise ele é um menu relativamente novo e também exclusivo dessas licenças, um pouco mais complexas. E por aqui eu acompanho como anda o aprendizado dos meus alunos dentro dessa turma. Vejo as atividades concluídas, qual é a nota média entre os meus alunos, vejo quantos estudantes estão ativos, observo a porcentagem de atividades concluídas, vejo também quando um aluno não entrega uma atividade, consigo acompanhar sua nota média nas atividades com nota e acompanho também a interação dele com a turma. E ainda aqui no menu Análises, observem que eu tenho a possibilidade de imprimir essas análises feitas, bem como também posso adicionar um filtro temporal.
Então quero ver apenas como anda os dados da minha turma nos últimos 7 dias, porque tentamos aplicar uma dinâmica um pouco diferente em sala, e agora eu poderia ter outros resultados. Nesse caso, como os nossos dados são recentes, não consigo ter essa visualização ainda. De qualquer forma, assim, vimos todos os recursos dessas licenças um pouco mais complexas. Sendo assim, nos vemos no próximo vídeo. Até breve!